paz, Dr. Ricardo. Aqui vou eu mais uma vez dar mais um pedacinho do meu testemunho. Quem sabe, falando um pouquinho mais do que eu passei, a gente consiga com que algumas pessoas também sejam libertas de todo o jugo, de toda a cegueira espiritual que dizem que nós temos, não? Que nós somos cegos guiando outros cegos. Mas não é bem assim, e o senhor bem sabe. Hoje a minha ideia é refutar algumas das coisas que os usos e costumes da congregação impõem sobre as mulheres. Porque eu sou mulher, porque eu sei que uma das minhas lutas nessa terra é levantar outras mulheres, independente de que religião elas tenham, de onde elas venham. Eu não sou juíza para apontar pecado de ninguém, e também não existe para mim o que as pessoas dizem de fez aquilo porque mereceu, tá colhendo o que plantou. Isso é completamente anticristão, agir dessa forma. E isso é às vezes o que a gente ouve lá na congregação. Primeiro que lá, toda pessoa que casa, que faz a sua casa lá, tem que proteger a sua casa feito um ninho. Um ninho. Tem que ter muita sabedoria porque tem que proteger muito a sua vida dentro de casa. Porque tudo lá é explícito para uma pessoa, para um homem, que em primeiro lugar ele tem poder de juiz. Juiz constituído por Deus, né? Porque eles dizem que é Deus que colocou ele lá. E tudo que você faz da sua vida, você tem que ir lá comunicar para o ancião da sua comum, né? E muitas vezes, ele vai te punir, ele vai, enfim. E essas pessoas, esses casaizinhos, quando eles se casam, primeiro que eles nem namoram, né? Eles já vão casando logo com aquela ideia de não vou pecar, né? Vão confirmar casamento, que nem aconteceu comigo, para serem vítimas de um embuste completo, total e completo. E então esse ancião, ele vai invadir essa casa, a figura dele vai invadir esse casamento, né? Não ele, a pessoa só, porque tudo ele vai estar lá no poder de juiz. Primeiro que ele não é nem juiz, para mim é aquele que passou num concurso público para juiz. Esse tem a capacidade técnica para julgar perante o Código de Leis do Brasil. Todo o restante faz juízo amador. E as pessoas se entregam para esse tipo de juízo amador. E aí essa pessoa, a figura dessa pessoa internaliza no meio desse casal aí, de tal maneira, enraiza-se nessa casa, nesse relacionamento, que não dormem mais dois na mesma cama, dormem três. A mulher, o marido e o ancião. E tudo ali é pautado no que a igreja diria, como o ancião olharia aquilo, tudo. Não só a vida íntima do casal, mas tudo naquela casa. Então, ninguém sai para jantar, ninguém vai fazer uma atividade física, nem para a saúde, às vezes, muitas vezes, negligencia-se a saúde, mas beber pode. Beber pode, porque você beber em casa, você pode encher tua cara, vai te dar cirrose. Mas beber em casa não dá mau testemunho, né? Beber só entre crentes ali, qual é o problema, não é verdade? Então, me perdoe a ironia, mas ir pra academia não pode, porque vai pecar olhando o corpo das mulheres impuras e dos homens impuros que estão lá dentro. Mas beber e depois
ter cirrose, ou beber e infartar, ter um AVC, qualquer coisa do gênero, ou beber e bater na mulher, fazer um escândalo, quebrar a casa, pode. Bem, que eles pregam a submissão da mulher ao marido, a gente já sabe. E eu acredito que se Deus não quisesse que homem e mulher fossem iguais em matéria, inclusive de direitos, Deus não teria feito o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, porque é o que diz a Bíblia, não é? Que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e não está falando de Adão ali. O homem quer dizer humanidade. Então nós somos humanos, e como seres humanos, nós temos direitos iguais. Independente de nós sermos homens, mulheres, da nossa orientação sexual, independente da cor da pele, independente se você é gordo, magro, você é um ser humano e tem direitos iguais aos outros seres humanos. Então isso coloca a mulher sempre numa posição de inferioridade, né? Essa mulher, essas meninas aí, elas vão casar, elas não põem um brinco, não põem nada, enfim, porque o brilho tem que vir do Espírito Santo. Mas a hipocrisia reina solta, a gente sabe. A comum que eu frequentava aí num bairro mais nobre de São Paulo, a mulherada não ia de brinco, mas ia maquiada. Então assim, você pode pecar, mas peca um pouquinho. O que eu entendo na congregação é que existe pecadão e pecadinho, né? Não existe o pecado, existe pecadão e pecadinho. E eles é que julgam ali, aqueles que se colocam numa posição de supremos magistrados de Deus, né? Prestaram lá um concurso público no céu e ganharam a sua função. Não, prestaram concurso não, porque isso é cargo de confiança, né? Passa de pai para filho, inclusive hereditário. Enfim, e essas mulheres, então, elas, primeiro que elas interiorizam a figura ali do ancião no seu relacionamento. Esse relacionamento é péssimo, não existe intimidade com o marido nem para fazer nada, nem para decidir o rumo que a casa vai tomar, eles decidem sozinhos. Quando eles têm filhos, as crianças são criadas assim de uma maneira extremamente repressiva, né? E o que é pior, você não orienta teus filhos para esse mundo louco que tá aí fora. O que você faz lá dentro é simplesmente tentar afastá-los, proibi-los de tudo, como se você pudesse, através do medo que é incutido lá dentro nos teus filhos, fazer com que eles não se misturem com quem é do mundo psíquico, já que eles não são do mundo, né? Então, essas crianças vão virar adolescentes depressivos, né? Vão virar adolescentes com tendência a ter uma autoestima baixíssima. E assim, em especial as meninas, que depois são mulheres com autoestima baixa, tendem a pegar a fuga com o primeiro Zé Ruela que aparecer. O primeiro Zé Ruela que aparecer lá dentro da igreja, inclusive. Então, daí sim, ela vai ser abusada, ela vai ser lá, né? Vai apanhar, vai ser agredida psicologicamente, porque não tem autoestima pra chegar e falar basta. Porque não conhece, nunca foi orientada, nunca ninguém disse pra ela, olha, seu marido não pode te bater. Muitas vezes ela reproduz o que acontece dentro da casa dela, a mãe dela fica quieta. E isso a gente vê, que é muito triste, porque quanto menor a renda da família, mais isso acontece. Porque as riquinhas das comuns, de áreas mais nobres de São Paulo, né? Aqueles que têm empresas, não? Que prestam serviços para a congregação, inclusive, imagina. Você vai ter lá, não sei, uma gráfica, uma fábrica de alguma coisa. Vai prestar serviço para uma congregação é uma coisa, né? Que te coloca no status além. Bom, essas aí, elas têm mais acesso, não só à justiça, mas ao conhecimento em geral. Geralmente estudam em escolas melhores, têm um pouquinho mais de formação. Então, com essas, talvez eles não mexam tanto, digamos assim.
né? Mas a gente vê que quanto mais pobre é o membro da igreja, mais massacrado ele é, não só pela família, mas pela própria igreja. Então a mulher, ela tem que calar a boca, ela tem que aguentar o marido, porque afinal de contas a mulher, ela não tem, muitas vezes ela não tem como se sustentar. Como é que ela vai sair de casa? Como ela vai sair de casa com 2, 3 filhos, se ela não trabalha, se o marido nunca deixou ela trabalhar, se ela sempre foi uma oprimida dentro de casa, né? Sempre viveu numa gaiola, se ela não sabe nada do que acontece lá fora, né? Então nenhum filho de crente da congregação é preparado para o que vai encontrar. Eles caem nas piores ciladas. E pior, não é golpista do mundo, não. É pior cilada de quem está na igreja, porque dentro da igreja tem muito psicopata, inclusive. Então não existe orientação nenhuma de pais para filhos, não existe amor. Ali a criação de pai para filho ali são carrascos, o que a gente vê são carrascos, é tudo proibido, né? Meu marido, por exemplo, sempre adorou ver Fórmula 1, foi fã de futebol, ele conseguiu se libertar do jugo quando ele passou na faculdade e foi morar fora de casa. Porque até então ele só podia ler jornal e ouvir rádio. Década de 90. Ler jornal e ouvir rádio, ver TV não pode. Ele mesmo me diz, eu não me lembro de um dia que eu ganhei um beijo em abraço sincero da minha mãe. Então, tudo isso é massacrante. Massacrante. Isso ou cria monstros que vão reproduzir com seus próprios filhos aquilo que passaram, ou isso cria pessoas extremamente deprimidas que vão ali ter uma vida infernal e aguentar isso quietas até morrerem. Elas ficam esperando a morte chegar. Outra coisa que se difunde muito lá dentro, que se você tá passando prova, tá passando prova na tua família, então é bom, porque você tá no caminho certo. Quem tá na congregação tem que passar prova mesmo. É o que eles dizem. Inclusive tem todo aquele mito, nossa, depois que você se batizou, o inimigo quer acabar com a tua vida e vai fazer você passar prova em cima de prova. Então para eles é quase que uma honra serem massacrados. O que eles não percebem é que muitas vezes o inimigo é quem está dentro de casa, quem senta no lado do banco, né? Porque, meu filho, quanta gente que não é da congregação e passa prova, entre aspas, muito pior no mundo. Eu vejo gente morrendo de câncer o dia inteiro. E nem todo mundo é da congregação, muito pelo contrário, uma minoria, né? Eu vejo gente doente o dia inteiro. O senhor, como advogado, vê gente sofrendo injustiça, golpe, perda. É todo mundo da congregação? Tá todo mundo lá passando prova porque é bom? Porque, olha, cada vez que você passa uma prova, dê glória a Deus, agradeça, porque é sinal que você tá no caminho certo. É o que você ouve, né? Só que o que as pessoas se esquecem é que nessa terra a chuva cai em cima de todo mundo, e ela não escolhe se ela vai cair em cima de quem é da congregação e de quem não é, de quem é bom, de quem é ruim. Mas eles não, eles passam as piores provas, né? Porque o inimigo quer destruir o meu filho de 2 meses. Peraí, é uma criança de 2 meses, o que o inimigo vai fazer com um filho de 2 meses? Com a alminha de uma criancinha? Eu já vi gente testemunhar, dando graças a Deus porque a filha morreu, porque senão a alma dela ia ser... Deus tirou a vida da filha antes que ela se perdesse no mundo. Então a pessoa dá glória a Deus que a filha morreu. Eles têm uma maneira deturpada de viver o luto. A gente percebe isso muito claramente. Peraí, se a minha filha morrer, meu Deus, eu perco meu chão. Eu perco meu chão. Todo mundo perde o chão quando perde um filho. Não é a ordem natural das coisas. E não, eu não queria, sabe, que Deus tire o filho, porque a alma não ia... Sabe, eu prefiro ver meu filho morto do que fora da congregação. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Meu Deus, eu prefiro ver minha filha viva, feliz, com saúde, né?
Então isso vai transformando as pessoas em escravos dessa visão deturpada de si mesmo e do seu lugar no mundo. Primeiro, bom, no mundo eles não têm lugar, né? Eles não pertencem aqui. Então eles têm que andar diferente, falar diferente, ter um jargão próprio, fazer tudo bonitinho, ao estilo deles, porque eles buscam a salvação pelas obras. Eles buscam a salvação pelas próprias mãos. Olha, você vai cortar teu cabelo, você vai cair da graça. Quantas vezes você já ouviu a frase, caiu da graça? Fulano caiu da graça. Você pensa que a graça é um andaime de 7, 8 metros. O fulano caiu, morreu. Teve morte espiritual, caiu da graça. Quando, na verdade, por um corte de cabelo... Eu nunca me esqueço, uma vez, eu estava num hospital e uma família bastante notória internou ali uma familiar, ali, uma matriarca. E a pessoa olhou, tal... Ah, você é parente de família tal? Sim, sou. Mas você não é da graça? Falei, embora não pareça, falei pra pessoa, sou membro da igreja, sim. Isso eu não tinha saído da igreja. Falei, embora não pareça, porque meu cabelo era curto, porque eu ia trabalhar bem arrumada, tava maquiada. Então, poxa, que pena que eu saí, né? As pessoas falavam, mas infelizmente eu não tinha saído ainda nessa época. Então, assim, essas mulheres, eu tô falando especial de mulher hoje porque eu tô falando de mulher para mulher aqui. Não que eu esteja excluindo os homens desse sofrimento, muito pelo contrário, porque eu vi tudo que meu esposo passou, quão grande é o sofrimento, né? Nas mãos dessas pessoas, de ter a família toda humilhada por conta de um membro, de ter a família isolada da igreja, de ninguém da igreja olhar na cara, de todo mundo tratar com desdém porque era pobre, né? Então, é isso que acontece. Outra coisa que a gente sempre ouve é desculpinha. Ai, fulana, que a crente, qual é a desculpa que a crente da congregação dá pra ir pintar o cabelo? Ah, mas se fosse um dente quebrado, a gente ia ter que arrumar. Não. Mesmo que não fosse um dente quebrado, é o teu cabelo. Você faz dele o que você quiser. Mas não, elas têm que dar essa desculpa porque elas têm que justificar de alguma maneira um pingo de vaidade que seja que elas estejam tendo, né? Quer dizer, é direito da gente se cuidar. E até, eu digo jamais, é dever. Ninguém tem que sair na rua aí todo, né, assustador. A gente tem o direito, a gente tem o dever de se cuidar. Eu não tô falando aqui de vaidade, eu tô falando aqui de apresentação. Muitas vezes as pessoas, essas mulheres, se vê difícil, elas vão ser profissionais. Aí eu já vi gente falando, eu não posso trabalhar em lugar tal, porque tem que trabalhar de calça, né? Então, assim, não é fácil ser mulher lá dentro. E essas coisas se perpetuam porque passam literalmente de mãe para filha. E eu acho isso uma coisa assim cruel, né? Que criança você prepara? Você não conversa sobre drogas, você não conversa sobre sexualidade. Essas crianças, elas vão se tratar como imundas na adolescência. Elas vão achar que elas são seres imundos, que elas são pecadoras, que elas vão pro inferno. Elas vão ter problema depois de sexualidade mais pra frente, no sentido de, assim, de desvios mentais, literalmente. Eu não tô falando de, pelo amor de Deus, eu não tô falando de orientação sexual aqui em nenhum momento. Eu tô falando daquelas pessoas, daqueles jovens que os pais incutem uma culpa tão grande, mas tão grande, que o cara pode virar um maníaco sexual, um pedófilo, um estuprador, qualquer coisa do gênero, assim. De tanto que a proibição incute naquela cabeça, que aquilo, enfim, é um absurdo dos absurdos. E você começa a criar aí desvios de comportamento, né? Como tem muita gente que a gente sabe que é pedófilo escondido, né? Outra coisa, discriminação. Tem um grande amigo,
que a família foi criado em lar da congregação. O pai dele nunca aceitou o fato de que ele é gay, expulsou ele de casa. Quem teve compaixão por ele foi uma irmã que não aguentou também os desmandos dos pais e o preconceito e o massacre. Então assim, ele não pôde obviamente mais tocar na igreja, porque viam que ele tinha um jeito diferente, então aquilo ia ficar chato. Ele foi expulso ali da orquestra, né? Foi mandado embora de casa. O pai não deixava a mãe vê-lo e a mãe não via, porque era submissa ao pai. Ou seja, a mãe deixa de ver um filho amado porque o pai mandou, né? Então isso tudo vai massacrando os membros de tal maneira que eles se tornam amputados mentais. Eles perdem completamente autocrítica, juízo, enfim, tudo. A gente perde identidade. Quando eu saí da igreja, eu não sabia mais dizer quem eu era nem do que eu gostava. Eu tive que me redescobrir, porque você passa a evitar contato com tudo que é do mundo, como eles dizem, e você se esquece daquilo que você gostava, você não sente prazer em nada, você fica extremamente deprimido e você não encontra vontade de viver. Não existe vontade de viver. Você literalmente tem gente lá dentro que está esperando a morte. E o que é pior, se essa pessoa comete suicídio, como eu já vi uma vez, uma irmãzinha que estava na estrada, pôs o véuzinho na cabeça, ela tinha perdido os pais e se jogou embaixo de um carro, foi atropelada, faleceu na hora. Mas a pessoa é excomungada, né? Ela não pode ter um funeral cristão. Ela tirou a própria vida. Mas ela tirou a vida por causa de quem? Né? Porque ela ficou sozinha no mundo, porque ela era deprimida, porque ela queria mesmo, sabe, que o mundo acabasse. Ela estava esperando morrer. Só que ela não aguentou. A tristeza, a dor foi tanta tristeza, a dor de alma foi tão imensa que ela tirou a própria vida. Então, tudo isso é dolorido demais de ver. Outra coisa, eu falo que toda coisa que tem lá dentro são as lendas urbanas, né? Aqueles testemunhos que todo mundo já conhece e todo mundo reproduz. Ah, você viu esse testemunho? Você conhece a pessoa? Não, eu não vi, mas o fulano, o cunhado do Beltrano, conhece. Ele sabe quem é. São aqueles testemunhos que você vê, assim, nitidamente eles não ocorreram. E eu não tô aqui para diminuir o poder de Deus, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tô aqui para dizer que eles inventam milagres demais para dar credibilidade à igreja. Essa é a realidade. Quando quem tem que ter a credibilidade pelo bem que acontece é Deus, é Jesus, né? Mas, como o Dr. Ricardo já disse tantas vezes, eles usurpam o trono de Jesus do lado direito de Deus e botam ali a congregação. Quem salva, né? Só quem é da congregação que vai entrar no céu. Essa é a graça verdadeira. Não, a graça de Deus é Jesus. Foi Ele que deixou a vida dele na cruz para que nós fôssemos salvos. Não por essas atitudes mesquinhas de não cortar o cabelo, de não usar calças, de não passar maquiagem, de não usar brinco, do pobre coitado não poder usar uma regata, uma bermuda de um dia de calor. Se isso salvar, a gente está rebaixando Deus a uma inteligência muito inferior à dos anciãos da congregação cristã. Porque Deus, o Ser Supremo, que criou o universo, Ele não ia ficar apegado a coisas tão mesquinhas. Porque Ele não precisa disso. Deus não precisa que eu ande de saia para fazer qualquer coisa na minha vida.
Deus não precisa que eu deixe o meu batom de lado ou que eu jogue tudo que é brinco no lixo. Deus não precisa de 40 centímetros de cabelo comprido para me salvar. Porque se ele precisar disso, aí a gente colocou Deus para baixo de qualquer ancião, cooperador, diácono da congregação. Aí a gente está medindo Deus com a nossa régua. A gente está medindo Deus com a nossa régua. E isso é muito triste. Então o Deus que é apresentado dentro da congregação é o Deus criado pelos membros da congregação. Não é o Deus que mandou seu Filho Jesus para a terra para que nós fôssemos salvos por amor. Não. O Deus da congregação é o Deus que queima, que mata, que destrói, que tira de um para dar para o outro. É bem assim. Isso é assustador. As pessoas crerem num Deus tão punitivo assim é extremamente assustador. Tão assustador que acontece comigo, o que aconteceu comigo. Você fica anos preso naquela mentalidade de não posso sair da igreja, porque assim que eu sair, acabou pra mim, acabou minha vida, acabou tudo. Eu vou estar perdida, eu vou ser infeliz o resto da vida porque eu vou sair dessa igreja. E é o que a gente ouve dos membros, inclusive, ouvi, né? De uma senhora, que tudo ia acabar. Eu tenho plena e absoluta certeza que Deus não se agrada de mulheres apanhando, sendo agredidas verbal ou fisicamente, de mulheres sendo massacradas pelos maridos no casamento. Eu tenho plena e absoluta certeza que Deus não quer isso de nenhuma mulher. Tenho tanta certeza que quando eu saí do meu casamento falido, quem me ajudou a sair foi uma senhora crente. Uma mulher de Deus. Foi ela que me disse: filha, não dê ouvido aos homens, esqueça o que você ouviu. Você não precisa disso. Deus não quer te ver assim. A última coisa que Deus quer no mundo é te ver nesse estado. E aí eu fui realmente conhecendo o amor de Deus, o amor de Jesus, o cuidado dele com as nossas vidas. Não pela maneira que eu entrei no meu casamento com uma profetada, mas pela maneira que eu saí dele. Saí dele com a mão de Jesus estendida para mim. Você não precisa disso. Era bem por aí. E aí depois, quando a gente sai da congregação, você fica ali se sentindo um desigrejado. Porque você tem plena e absoluta certeza que você precisa da igreja para ser salvo. A Bíblia me disse que eu preciso de uma igreja para ser salvo. Ou será que a salvação é individual e eu preciso de Jesus para ser salvo? E aí você vai buscar outras igrejas. Eu ouvi uma pregação de um pastor muito conhecido com um canal na internet que dizia: olha, vocês estão vendo os sinais do fim dos tempos, o mundo está acabando. Vocês realmente acham que Deus está preocupado se você quer melhorar de vida? Ou então se Deus está preocupado com o teu parente doente na UTI? Deus não está nem aí. Deus quer salvar a tua alma. Para de pedir besteira para Deus. Para de falar de doença. Deus não quer te ouvir. Eu ouvi isso. Eu, num lugar onde uma pessoa fala isso, que mede Deus pela própria régua também, não é da congregação. Eu vou querer entrar numa igreja dessas? Eu prefiro ficar desigrejada. Prefiro sentar no meu quarto e falar: Deus, Pai, Jesus, Senhor, Deus entra na minha casa. Não que eu seja digna que Ele entre, mas por amor, Ele entra. Se eu preciso de uma igreja, as pessoas têm essa noção. Você não pode sair do corpo da igreja. Claro que não, para a igreja é muito interessante. Que alguém que dê coletas não saia mesmo da igreja. Você tem que ficar preso lá, sim. Você tem que viver a sua vida toda lá, sim. Afinal de contas, os templos estão aí para serem construídos, os projetos estão aí. Tudo aí.
né? Ancião não recebe pagamento, mas tem ancião que nunca trabalhou, nunca parou num emprego formal, nada, mas é um grande coleteiro. Então ele precisa ser recompensado pelas suas atividades em prol da igreja, não em prol da irmandade, claro, em prol da igreja. Então, infelizmente as coisas são assim. Se a gente não tiver senso crítico, não se questionar, e depois que a gente se questionar, falar, você é feliz desse jeito? Começar a questionar a igreja, as pessoas vão continuar sendo massacradas, as mulheres vão continuar sendo abusadas. Não existe a menor possibilidade dessas mulheres se livrarem desses maridos se elas continuarem dentro da igreja e deixando que a figura do ancião, dos líderes da igreja permaneça dentro da casa dela. Não tem casamento que vai dar certo. E essas mulheres estão fazendo o quê? Ficando amarguradas. Elas olham para as outras e falam, fulano é do mundo, olha a saia, olha a calça, olha o cabelo, olha a maquiagem. No fundo, elas perdem a alma por inveja, por amargura. Ninguém quer viver daquele jeito. E digo mais, se alguma mulher está sendo abusada e tomar atitude, a gente tem 2 caminhos para seguir. Não é que não existe saída. Não é fácil ser mulher, depender de homem e ser abusada, não é fácil. Mas existem 2 caminhos que têm que ser tomados. É a justiça, é a ferramenta que a gente tem. E existe justiça gratuita. 2, existem organizações sem fins lucrativos, que não são ONGs, são organizações privadas somente para ajuda de mulher em situação de violência doméstica. Existem abrigos para isso, que não depende de governo, depende de doação de outras mulheres que já passaram por isso. Só que para isso essas mulheres têm que estar dispostas a dar a cara a tapa, a sair da igreja, a largar tudo para trás, exceto os filhos, né? Mas muitas vezes a família dessas mulheres vai abandoná-la, elas não têm apoio nenhum dentro da própria família. Que dirá da família do marido? Falar que o marido tá batendo, mas você mereceu, você não foi submissa, você respondeu ao seu marido, você fez o jantar na hora que ele chegou, tava tudo pronto, sua casa tava limpa. Mulher não é escrava. Mulher foi feita para ser ajudadora da casa ali, andar lado a lado. Quantas mulheres não são esteio da casa? E nem por isso os homens são inferiores. Então hoje eu mando esse áudio para que, se eu conseguir fazer com que uma mulher saiba que Deus não quer que ela permaneça no sofrimento, sendo massacrada, sendo caluniada, sendo violentada de todas as maneiras dentro da casa dela, dentro da igreja dela, para mim a missão está cumprida. Para mim a missão está cumprida. Mesmo que essa mulher não tenha uma rede de apoio familiar e não tenha fonte de renda, existe saída, sim. Isso eu posso dizer, de fonte segura. Um grande abraço, Senhor. Fiquem com Deus. E eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho do que eu passei.